para você que está aqui agora acompanhando essa conversa, saiba que este é a segunda parte da conversa com a Angélica Cunha, mentora em inteligência emocional, especialista em NR1, que a gente vai explicar o que é, e autora do livro Posso Falar ao Seu Coração? Então, se você por acaso chegou nessa parte primeiro, isso não é um corte, é a continuidade de uma conversa aqui no canal do YouTube, no BNcast. Tem a primeira parte, que nós falamos sobre a formação da nossa convidada, sobre desenvolvimento pessoal, sobre o padre Marcelo Rossi, que falou bastante a respeito de depressão, que não é falta de fé para quem está na igreja, tem questões que vão além disso, que passam por longe de falta de fé, outras questões que envolvem burnout, depressão, e a gente vai continuar falando a respeito desse assunto agora com foco mais no mercado de trabalho. Antes, Angélica, de falar do mercado de trabalho, para quem acompanhou a primeira parte da conversa, foi muito legal que você falou sobre o plano, né? Você fez ali algumas mentorias, tinha um plano, você seguiu esse plano, conseguiu mudar a sua carreira e atingir vários objetivos. Sim. Quando eu fiz uma pesquisa rápida na internet, temas que são importantes abordar em uma entrevista para falar sobre desenvolvimento emocional, desenvolvimento pessoal. Todos os pontos que apareceram, de alguma maneira, envolviam um plano. Sim. E constância. A importância de você ter um plano e ser constante naquele plano. Então, eu queria ouvi-la sobre isso para a gente inaugurar aqui a segunda parte da nossa conversa. Porque, assim, como você cria um plano, o que é esse plano? E a importância de você ser constante em tentar acertar, em tentar caminhar por essa trajetória que você desenhou, que é esse plano que eu perguntei. O que você pode falar sobre isso, por favor? Primeiro passo é você saber o que você quer, ter objetivo. Você tem um sonho, eu sempre gosto de explicar, né, a diferença entre sonho e objetivo. O sonho, você pode sonhar o que você quer fazer, uma viagem, uma profissão, que seja, ter um filho, que seja. Então, ele pode acontecer ou não, mas a partir do momento que você coloca no papel, que você coloca prazo para isso, aí vira objetivo, vira meta. Não é? Então, os sonhos, eles podem acontecer ou não. Eu já realizei muitos sonhos sem fazer nada, entendeu? Aconteceu, teve oportunidade, aconteceu. Mas quando você tem um objetivo, você sabe o que você quer, aí você vai criar passos para isso, que são as estratégias, né? Você vai criar ações para você alcançar. Então, por exemplo, quando eu decidi me tornar treinadora, palestrante, né? Mentora veio depois, quando eu comecei a perceber no que eu era boa para fazer, né? Dentro do nicho que eu trabalhava. Então, o que eu comecei a pensar? Eu quero ser uma treinadora reconhecida. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, Angélica é treinadora, Angélica é palestrante e tal. Eu comecei a criar as estratégias. Primeiro, eu falei assim, eu vou criar um programa de rádio. Na época chamava Missão Coach, porque eram as primeiras formações que eu tinha. Depois eu fiz PNL, Psicologia Positiva, Análise de Perfil Comportamental, fui fazer Física Quântica, um monte de coisa, terapeuta em Aura Master, um monte de coisa. Mas assim, fiz o programa. Criei a grade. Enquanto eu criei a grade, quais são as emissoras que eu vou enviar? Como eu vim do mundo religioso, mundo católico, assim dizer, então eu tinha a emissora que eu podia mandar. Mas olha que interessante, nesse ínterim é que as coisas reverberam bem, né? Eu falo que tudo é energia mesmo. A gente é feito de energia e tudo é energia. Na hora que eu montei a grade, montei o script, mandei para uma emissora, um amigo meu que estava começando uma web rádio numa paróquia grande em São Bernardo, ele falou, eu tô cuidando lá da rádio, você não quer participar, fazer um programa? O que você quiser, a hora que você quiser. Que bacana. A outra tinha algumas coisas que eu teria que entrar, umas regrinhas. Nesse me deram abertura total, fui pra lá. E eu coordenei a programação de lá 1 ano e meio. Fiquei 3 anos com eles. Depois, por causa disso, surgiu a oportunidade de eu criar um programa de rádio, levar o mesmo para uma emissora de comunidade portuguesa, católica, na Alemanha. Stuttgart, eles falam. Stuttgart, na Alemanha. Então, eu produzia, eu gravava, apresentava, eu fazia o contato com o convidado e mandava a gravação para lá. E recebia por isso. Então, quer dizer, até foi para a Alemanha o meu programa de rádio. Caramba! Aí, o que eu fiz? Eu entrei num grupo de networking. Então, eu fui traçando algumas ações. Vou escrever um livro, por isso que veio Posso Falar ao Seu Coração. Eu falo que, uma vez falaram para mim, a pessoa conhece mais seu coração, né, do que o dela quando ela lê esse livro, porque ela vê como é que eu penso, né, como é que eu raciocino diante de diversas situações da vida. Então, eu falei, vou criar o livro.
Porque palestrante tem que ter livro. Então, tem que ter livro, vai ter livro. A pessoa... E eu sempre quis escrever um livro, sempre quis escrever. Então, eu fui criando essas ações. Elas aconteceram todas de uma vez? Não, eu criei isso em 2017. Em 2018, eu comecei com um programa na rádio. Em 2021, eu lancei meu livro. Mas em 2017, eu já tinha a primeira coisa, criar a minha marca, criar a primeira palestra. E eu passei por um processo de coaching na época, porque eu falei assim, sozinha isso aqui vai ser pesado. No começo, não, os outros objetivos eu estudo sozinha. Para isso, assim, não, eu vou pegar algum profissional para me ajudar a bater essa meta em 3 meses. Então, criei minha marca, estruturei minha primeira palestra e fui chamada na prefeitura de São Bernardo, grupo de farmacêuticos, para eu falar de saúde mental para eles. Depois de lá, fui indicada para a UBS. De lá, depois fui indicada para a escola. Você entendeu? Foi escalonando uma coisa foi o negócio, puxando a outra. Puxando a outra. Então, assim, eu tinha um plano e eu fui fazendo. Porque é muito interessante quando as pessoas falam assim, onde você foca, você expande. É verdade. Porque quando você põe foco, quando você começa a trabalhar em algo, de verdade, as coisas começam a reverberar a teu favor. Então, eu fui atrás de uma emissora, outra veio atrás de mim. Né? Um amigo meu via meus textos na internet, minhas legendas, falava assim, amiga, não tá na hora de você escrever um livro? Ele é editor em Curitiba. Então, assim, as oportunidades foram chegando, mas eu estava preparada. E a gente fala muito que sorte é isso, né? É um momento, mas com a tua preparação. Chegou a oportunidade, mas você tá ali se preparando. Porque pronto, 100% a gente nunca tá, a verdade é essa. Mas estava ali. Né? Então, quando chegou, eu abracei, você entendeu? E aí, depois entrei em grupo de networking, porque eu queria me posicionar como palestrante e treinadora. Então, ali as pessoas já sabiam quem é a Angélica. A Angélica é palestrante, a Angélica é treinadora. Então, é esse caminho que eu falo. Crie seu plano. O que você quer? Quando é que você quer? Aí é meta, né? Quando é que você quer? Os passos, quais são as estratégias? As ações que você vai fazer e o seu cronograma. Porque ação por ação, sem você colocar uma data para você executar, não resolve, né? Então, na mentoria é muito isso, sabe? Legal, hein? Você faz lá, um período, de mentor. Você faz, trata com a pessoa o que ela quer, o que ela vai fazer. O mentor faz o quê? Ele tem que ter experiência nessa área, ele tem que saber o que ele está falando, tem que já ter passado por isso, que é o ideal, você já ter experienciado e você ter tido êxito nisso para você poder orientar alguém, óbvio, né? Não é mentor de carteirinha ou tipo, lança seu curso, mas você nem tem o conteúdo ainda, não. Tem experiência no que você faz, você tem que ter êxito e aí você vai orientar alguém para fazer o passo a passo, você vai cobrar aquilo da pessoa, né? Então, é bacana isso, entender desse modo, para você alcançar o que você quer. Brunão. Eu falo demais, gente. Não, você fala, mas você não fala demais, não. Você consegue ficar 8 dias. Sim. Esse negócio, para quem tá chegando aqui nessa segunda parte, assista lá na primeira parte da nossa conversa. A Angélica falou de um retiro no qual você fica 8 dias praticamente sem falar nada. É o meu próximo desafio. Aí vai virar um objetivo. Que eu vou te cobrar. Onde que fica esse retiro? Fica em Itaici, Mosteiro de Itaici, em Dayatuba, São Paulo. É num mosteiro? É no mosteiro. Em São Paulo? Eu fui no carnaval, porque carnaval são 5 dias. Como é mais difícil hoje tirar 8 dias para isso, eu faço no carnaval, que são 5 dias. E é bem legal, mas tem de 30 dias, se você quiser. 30 dias? 30 dias. Doutora, vamos começar Angélica, com 8 dias. Vamos começar com 8 minutos. Doutora, Angélica, eu adoro uma fofoquinha, né? Não pode falar nada, assim, entendeu? Alguém que... sei lá, vou te chamar. Boa. Se você fizer isso, vão te chamar pra conversar. Ô, Bruno, a gente, nesse início de segunda parte da conversa, falamos sobre a questão do plano e da constância, que é até uma conclusão do que a gente estava falando naquela primeira parte. A constância, você falou. A constância, na verdade, é a disciplina. A gente tem mania de achar que disciplina é ruim, porque a gente vem do ensino fundamental, né? Sim. E é cobrado de você ser muito disciplinado. Na verdade, você pega uma birra, às vezes, né? Quando o pai e a mãe quer que você faça tudo certinho, mas a disciplina, ela é a mãe da constância, da habilidade, porque quando você é constante, você consegue as coisas de maneira mais efetiva e até mais rápido, você entendeu?
Sim. Porque o problema qual que é? Você começa e para, começa e para, começa e para. É um eterno recomeço. Recomeçar é maravilhoso, é tudo de bom. Mas você não ser constante naquilo que você quer, você está sempre como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Então, assim, ter constância nas suas ações, ter constância no que você faz é fundamental. É essa disciplina que falta muitas vezes para a gente alcançar o que a gente quer. Sem dúvida, sem dúvida. E aí já vai para o tema principal dessa segunda parte, que é o mercado de trabalho. A gente quer falar também a respeito disso, explicar para a audiência aqui que nos acompanha do BNcast o que é a NR1. Então é com você, Brunão. Exatamente. Não, o tema é excepcional, o desenvolvimento humano. Nós conversamos na primeira parte já. E na primeira parte nós conversamos até que surgiu a parte do desenvolvimento, todo esse trabalho desenvolvido pela Angélica, através de um burnout. E em 2026 foi aplicado a NR1. A NR1, aqui sintetizando, é a aplicação e o cuidado psicossocial dentro do ambiente corporativo. Então, quem aí de casa que nos acompanha, quem tem um relato de um assédio moral dentro de um ambiente de trabalho, ou então a sobrecarga de trabalho, um estresse ali envolvendo a relação trabalhista, isso no direito do trabalho hoje acaba ali sendo colocado como os danos morais, condenações, mas isso é o final do aspecto que já ocorreu. Então é interessantíssimo, e a NR1 ela vem e trabalha nesse setor para ter a prevenção. Como que é trabalhar a aplicação dentro do mercado de trabalho? É interessante contextualizar também, doutor Bruno, que quando a gente fala da NR1, é uma norma regulamentadora. Então, toda empresa ela tem que trazer isso, né? Se você tem um funcionário CLT, mesmo... eu sou muito PJ, né? Quando eu dou consultoria nas empresas, tudo tal. Como eu vou quando treinadora. Mas se você faz parte daquele organismo, é legal até esse pessoal entrar, sabe? Nesse escopo. Antigamente, porque não é uma norma nova, ela foi criada em 1978, mas ela olhava o quê, principalmente? Danos físicos, né? Biológicos, químicos, a parte de ergonomia. Então, estava muito implícito dentro da NR17, que é da ergonomia, o risco psicossocial. Só que o que o governo fez? Foi lá e olhou. Quantos afastamentos tinham antes da pandemia? Antes de 2020? Mais de 200 mil afastamentos por saúde mental. Agora, em 2025, foi feito um levantamento em torno de 600 mil afastamentos. Então, a Previdência foi lá em cima. Não é que o governo é bonzinho. O negócio está estourando. Sim. Entendeu? Tá feio o negócio. Então, aí olhou para as empresas e viu, se é na empresa que o funcionário está adoecendo, a pessoa está adoecendo, então é a empresa que vai ter que cuidar disso. Aí ficou o quê? Desde 2024, porque assim, essas normas vão sendo mexidas, né, de tempos em tempos. Mas em 2024, eles começaram a mudar esse texto, e agora era para ter sido lançado em 2025, e agora 26 de maio de 2026, eles deixaram claro no texto os riscos psicossociais. Então, essa parte de assédio moral, você vê, né? Em 2008, era assédio moral. Você ser esmagada, espremida dentro do trabalho para você dar resultado, né? Por verbal, escrito. Então, é uma forma de assédio moral. Mas eu nem tinha conhecimento disso nessa época. E depois olhando o quadro também, eu trabalhei numa das instituições que eu trabalhei, 20% das mulheres tinham problema de depressão. Número e era altíssimo. Principalmente vinculado ali ao ambiente de trabalho. Então, aonde adoece? Não é Na no ambiente familiar, é no ambiente profissional. É ali, uma coisa puxa a outra. Então, você começa a olhar aquilo, você fala, não, tem que ter um certo cuidado. Então, quando o governo vê isso, aí colocou, né, a multa, tudo, a aplicabilidade da multa, tal, parece que agora deu uma segurada. Dá uma segurada, melhorou um pouco. Não, o governo deu uma segurada na aplicação de multas. Tá. Agora, entendi. segurou. Mas, por exemplo, porque quando você olha para isso, que as pessoas estão adoecendo, e aí vem muitos aspectos, porque vem toda essa parte também interna, lideranças ruins, entende? Onde é que eu atuo como treinadora nisso? Eu amo trabalhar com liderança, por quê? Se você tem um líder
que ele tem uma mentalidade boa, que ele tem uma mentalmente saudável, entendeu? Para lidar com pessoas, sabe limites, tudo, tal. Ele vai trabalhar bem a sua equipe. Então, uma equipe que tem uma liderança bacana, as pessoas que têm saúde mental, elas vão produzir melhor, entendeu? Vão dar conta do recado de uma outra maneira, né? Vão causar menos problemas. Então, dentro das empresas é fundamental. É uma mudança de cultura, na verdade, sabe? E quando você chega, Angélica, dentro de uma empresa para oferecer esse tipo de treinamento, ou quando você já é contratada por uma empresa, como que é a recepção dos colaboradores ou das lideranças? Em geral, eles enxergam como, puxa, que bom, isso é algo importante para mim? Ou, em geral, a recepção é, mas ó, eu tô todo corrido aqui, tem 500 e-mails para responder, tem cliente para responder, tem contrato para fechar, e vou ter que gastar meu tempo com essa pauta. Então, assim, dá uma importância menor pro assunto. Como que que acontece na maioria das vezes? Quando você pega as turmas de treinamento, ou até mesmo, né, não são todos os líderes que, eu quero ter um curso de liderança, né? Não quer, às vezes não quer. Mas, assim, tudo depende também da abordagem da gente nesse sentido, né? Como é que tem esse lance da empatia do treinador com as pessoas. Mas sempre vai ter aquele, isso aqui não vai mudar nada, não vai melhorar. Eu já entrei para dar treinamento e às vezes os líderes não participavam, ficava só a equipe de colaboradores ali comigo. Então, às vezes o pessoal falava, você tá falando, você tá trazendo, mas não vai mudar nada, não vai melhorar. Então, a gente encontra esses pessimistas também ali dentro, né? Mas eu tenho uma visão muito muito tranquila em relação a isso. Eu penso, eu vou fazer aqui o melhor que eu puder, da melhor maneira que eu puder. Quando a pessoa me traz as problemáticas ali, no momento ali, se cabe a mim falar alguma coisa, né, de melhorar a linguagem, entender a situação, encontrar a saída, ok. Se não, também, a gente sabe que tem coisas que você vai dar treinamento e não vai resolver. Porque a pessoa, é aquilo que eu falei, ninguém muda ninguém. A pessoa só muda se ela quiser. Agora, se eu me mudo, se eu modifico algumas questões, aí eu mudo o ambiente. Então, já aconteceu sim, sabe? Mas eu sempre lido dessa maneira. Eu acredito que eu seja uma boa ouvinte até. Quando alguém vem e traz esse tipo de informação para mim, eu falo assim, olha, você tem outras perspectivas aqui. Você pode adotar ou não, né? Vai ter aqueles que vão adotar. Sem dúvida. E já aconteceu nessa experiência, durante essa trajetória que você tem, Angélica, como treinadora, como mentora, de alguém que entrou falando assim, isso aí não é pra mim, eu acho que isso aí não vai funcionar tanto, e depois do processo saiu tipo, puxa vida, muito obrigado, realmente era muito diferente do que eu pensava, fez diferença na minha vida. Imagino que já tenha acontecido relatos como esse que eu tô mencionando aqui. Aconteceu teve 2 treinamentos que eu dei que foi muito interessante. Não é que a pessoa tenha chegado em mim, mas a pessoa tinha uma insatisfação muito grande com algumas coisas, alguns aspectos na vida. E depois o líder me passou. Teve uma pessoa até que saiu da empresa, na verdade. Mas às vezes é a melhor coisa. Mas que a pessoa falou assim, puxa, eu não tô vivendo o que eu quero. Eu tô aqui reclamando, eu tô cansada, eu tô estressada. E meu marido, a pessoa era casada, meu marido tá aposentado há tanto tempo, a gente tinha combinado de fazer tal coisa e eu não tô fazendo. E tô aqui. E foi lá e pediu demissão, você entendeu? Mudou a vida. Mas mudou a vida feliz da vida. Foi como se aquele momento tivesse dado um clique na cabeça da pessoa, virado a chave, entendeu? E ela enxergada. Maravilhoso, pra falar a verdade. Então, já cheguei a receber testemunhais assim. Pô, isso é legal. É muito legal, né? E a pessoa fala assim, olha, a gente que começou a estudar, você entendeu? Que tava naquele marasmo, né? Não via perspectiva na vida. Fez faculdade, você entendeu? Pô, legal. Gente que chegou em mim e falou assim, olha, tá muito ruim, não tô conseguindo desenvolver, não sei se vai dar. A pessoa já vinha falar comigo com pessimismo, né? Isso aqui não vai dar certo, porque se eu pedir, não vão deixar, se eu falar, não vão querer. Vê o copo sempre meio vazio, né? Aí eu falei assim, vamos lá, vamos montar 10 argumentos para isso. Vamos encontrar 10 argumentos. Se a pessoa falar isso, o que você fala? Eu vou falar tal coisa. Se a pessoa fizer não sei o quê, sabe? E aí depois, essa pessoa, ela já fez até pós-graduação, né? Que legal. E ela conseguiu que a empresa pagasse a faculdade dela na época, a graduação.
Então, quando ela se formou, ela mandou a foto para mim. Ah, muito bacana. Ela mandou. Isso aqui é graças ao que a gente fez, né? Ao processo que a gente fez juntas. Então, assim, é bacana você ter essas mudanças, né? Mas também já vi gente ser demitida depois porque não teve jeito, você entendeu? Você Sim. trabalhou. Chegou num ponto, quando o gestor falou comigo, eu falei assim, olha, aqui eu vejo uma perspectiva de melhoria. Como vi mesmo, a pessoa teve uma gerente, não é gerente, ela é encarregada por alguma coisa. Ela teve uma melhoria, assim, e é legal, ó que é bacana. Quando você fala de NR1, o que é importante? Você não muda a pessoa individual, você não faz um tratamento individual, é ambiente. Então, é coletivo, né? A empresa tem que pensar no todo. E aí, quando você fala de ambiente, isso reverbera onde? Na família, na vida pessoal. Muda isso também, muda a sociedade, na verdade, né? Sim. Quando você trabalha bem esses aspectos da saúde mental. E no final das contas, essa pessoa, ela teve uma mudança não só na vida pessoal, né, profissional, pessoal. Foi gradativo, eu falei para ela, toda vez que eu der treinamento eu vou falar de você, porque você teve uma mudança nesses anos que é fantástica. É que nessa instituição eu dou palestra e treinamento já, né? Há alguns anos, eles sempre me convidam para voltar. Uhum. Então eu acabo acompanhando a evolução das pessoas, Sim, né? E aí você vê, muda completamente. Em outros casos eu falei assim, isso aqui não vai ter jeito, porque a pessoa não quer, ela não quer. Então, é legal, dá para entender isso também. Já cheguei a fazer algumas mentorias que eu via que a pessoa não ia para frente, não saia do lugar. Então, chegava na terceira, quarta sessão, ó, vamos conversar? Porque não adianta nada. Você não tá Realinhar a mexendo em rota. nada. Não, você não tá mexendo em nada. Realinhar, tem gente que realinhar. Tem gente que não tá Quer fazendo encerrar nada. a rota mesmo. Então, Sim. vamos parar por aqui. Porque economiza o tempo dos dois. Sabe, dentro não cortando o raciocínio, mas eu sou muito grato eu fiz técnica em química. Muito voltada ao trabalho que meu pai tinha. Mas eu era um aluno muito ruim. E eu sou muito grato a um professor que ele realinhou a minha rota. Ele foi me ensinar físico-química, balanceamento, estequiometria. Ele falou, jovem, eu não sei mais como te ensinar, porque, tá complicado. Eu falei, cara, não será que química é pra mim mesmo? Eu me reencontrei profissionalmente na área do direito. Olha. Totalmente diferente do que um futuro engenheiro frustrado que eu poderia ser engenheiro químico. Porque um professor foi sincero. Porque um professor foi sincero, cumpriu o seu papel. E assim, com educação, com respeito. Sim. Que é o que a gente tá falando. Porque assim, não é só o que você fala, o como também é importante, né? E não faltava empenho da minha parte. Porque meu raciocínio, hoje eu entendo que eu sou um advogado, eu gosto do que faço, gosto de estudar, meu raciocínio é um raciocínio jurídico. E não tem nada a ver com química. Outro dia eu tava conversando com o pessoal lá do trabalho e a gente tava falando assim, olha, era um pouco sobre isso, a gente tá falando sobre alguns colaboradores lá. Pô, às vezes você pega um peixe, o cara é um peixe maravilhoso, nada como pouco, mas você coloca ele pra subir uma árvore, você vai falar, pô, esse animal aqui, no sentido, sabe, ele é inútil. Não é que ele é inútil, ele é um peixe, ele foi feito pra andar, não foi feito pra subir em árvore. Aí então a pessoa às vezes tá na área errada. Por isso quando você falou, Angélica, da questão da demissão, assim, às vezes é o melhor caminho. Sim. Eu acho que não precisa ser o primeiro caminho que você vai pensar. Não. Mas se você tentou várias outras alternativas e não teve solução, às vezes é difícil, você tem que interromper a relação, não é? Exato. É igual quando eu falei pra vocês, né, do burnout. Eu comecei a tratar tudo tal, comecei a mudar meu comportamento, começou daí. Aí chegou um dado momento, eu falei assim, poxa, não vai mudar, a empresa não vai mudar. Então, eu ainda usei esse jargão, né? Gente, os incomodados que se mudem. Eu estou incomodada, eu vou mudar. E mudei, você entendeu? E foi legal, porque você vê 15 anos trabalhando no lugar, depois você vai, abre tua cabeça. Mudei completamente como pessoa, como profissional. Eu cresci profissionalmente depois. Então é legal, sabe? E você que é de comunicação, você sabe, comunicar é tudo, Sim. né? O modo que você fala, como é que você fala, como é que você chega no outro, né? Tem que ter. Por isso que eu falo. Você fala de saúde mental, mas dentro da saúde mental tem toda essa parte de comunicação também, viu? Comunicação não verbal, comunicação não violenta, que é tão falado de uns tempos pra cá. Sim. Empatia. Porque você tem que olhar o outro também, entender o espaço do outro, né? Como é que chega na pessoa a tua mensagem, né? Isso te ajuda ou te atrapalha, né? Angélica, Exato. a nossa conversa tá muito boa. Conversa Sim. boa, passa rápido, a nossa voou. Já tá ali, ó, batendo mais do que 20 minutos, que geralmente é a média aqui
das nossas entrevistas. Nessa reta final, e mais uma vez, reforçando para você que está assistindo esta parte, essa é a segunda parte, não é um corte. Procura aqui no nosso canal, tem a primeira parte da conversa com a Angélica Cunha, imperdível também, tão boa quanto esse diálogo aqui. Então procura lá, procura aqui dentro do canal, se inscreva no nosso canal e nessa conversa você deixa o like aí. Para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, para quem quiser procurar mais, você também tem o seu podcast. Eu tenho. Divulga aqui todos os caminhos que o pessoal faz para te encontrar, Angélica. Eu vou divulgar vocês também. Já falo para vocês que estão aí do outro lado que me seguem, comecem a seguir também aqui o podcast, porque obrigado. os meninos estão aqui também. Meninos, eu tenho medo de falar meninos, Muito né, obrigado. gente? Obrigado. Meninos Obrigado. e meninas, eu Os falo, meninos, né? os dois meninos altos e fortes. É hábito de falar. Mas assim, gente, são dois profissionais, né? Que vocês vão ter oportunidade de conhecer também, de acompanhar. E só vem coisa boa, né? Só vem gente boa aqui. Então acompanha. Eu peço também o like de vocês. Aí. E vocês compartilharem também com outras pessoas, viu? E Mas nas me suas achar- redes sociais, @Angélica Cunha Oficial no Instagram. Eu é não o te principal. seguia, achei rápido. Digitar Angélica Cunha é um dos primeiros que aparece, não tem erro. É porque eu gravo muita coisa. Aparece, digitou Angélica Cunha, vai posto aparecer no muita Instagram. coisa. Neste ano, eu até não tô muito ativa, assim, de vídeos, tudo tal, por causa do podcast, que é Descomplicadamente podcast no YouTube. Né? Então, são os dois lugares que vocês me encontram. Mas é porque eu já tenho algumas gravações. Eu tenho um outro programete também, que é Desperte Suas Forças, que é no canal de um cliente meu, né? Então, eu trabalho saúde mental lá. Mas é dessa maneira, é o lugar mais fácil para me achar no Instagram e no YouTube. Angélica Cunha. Angélica, obrigado pelo espaço na agenda. Foi uma alegria te receber aqui. Angélica, no dia dessa gravação, você aí do outro lado da tela não sabe, tô contando um bastidor, recebeu visita na casa dela, a gente que chegou de fora do país, ela deixou todo mundo lá, falou, espera aí, tá aqui gravando com a gente, vai voltar lá. Obrigado, viu, Angélica? Eu que agradeço, viu? Muito sucesso para vocês. Deus Obrigado. abençoe Obrigado. tudo que vocês Amém. fazem. Obrigada pelo convite, me senti Gostou? muito honrada. Muito honrada. Obrigada Boa. mesmo. Foi muito bom, hein, Bruno? Foi, gostou Mais da um, conversa? hein? Ah, Só muito. conversa de alto nível. Só conversa A de alto promessa nível. foi essa e está sendo cumprida. Tá sendo cumprida. Brunão, obrigado, mais uma edição. A gente se encontra aqui no próximo episódio do BNcast. Até o próximo. Muito obrigado pela presença e a todos, até o próximo bate-papo. Valeu, senhoras e senhores.